Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o professor Gessé na área, com mais uma videoaulazinha de Ciências e Biologia. Desta vez é a terceira aula sobre o sistema respiratório, também é a última sobre esse sistema. Se você ainda não assistiu às outras duas videoaulas, por favor pause e assista, é importante que vocês conheçam o conteúdo anterior para entender esse aqui, já que é a continuação. A primeira videoaula é sobre a respiração celular e a outra videoaula é sobre a primeira parte do sistema respiratório, funcionamento e órgãos. Eu vou deixar para vocês os links nos comentários, beleza? Então, se você já assistiu, tá tranquilo, vamos continuar então. Mas antes de continuarmos, eu pedi para vocês nas últimas videoaulas que deixassem as dúvidas de vocês nos comentários. E por incrível que pareça, apenas um aluno deixou uma pergunta. Bom, então eu vou responder essa pergunta. O aluno que perguntou foi o Mikael. Ele pergunta o seguinte: professor, o que é testosterona? Eu acho que ele quis dizer testosterona. Bom, primeiramente, muito obrigado, Mikael, por essa pergunta e eu vou responder com certeza. A testosterona é um hormônio, ou seja, é uma substância produzida pelo corpo tanto dos meninos quanto das meninas. No caso, ela é produzida em maior quantidade nos meninos. É uma substância que começa a aparecer mais na nossa adolescência e no caso dos meninos traz as características sexuais, como o crescimento de pelos, como a voz que fica mais grossa e o tamanho do pênis que aumenta. Então são essas as características sexuais principais que a testosterona influencia nos meninos. Nas meninas, a testosterona está mais ligada à questão da fertilidade e da libido, do desejo sexual. Também lembrando que a testosterona influencia na fertilidade e no desejo sexual dos meninos também. Bom, dúvida respondida, podemos continuar então. Só dando uma relembradinha no conteúdo das aulas anteriores, mas é importante que vocês assistam mesmo assim. A primeira videoaula foi sobre o processo de respiração celular, como ele acontece, para que ele acontece, como é a formulazinha desse processo, que estruturas nas células fazem a respiração celular. Na videoaula seguinte, então, a gente estudou os órgãos do sistema respiratório. Começamos pelo nariz, passamos pela faringe, laringe, traqueia e chegamos até a traqueia, ok? Também vimos quais estruturas esses órgãos possuem, como por exemplo, o nariz que possui as cavidades nasais e a mucosa nasal, a laringe que tem as cordas vocais, o pomo de Adão, tudo isso foi explicado no vídeo anterior. Beleza? Na videoaula de hoje nós vamos ver os outros órgãos do sistema respiratório, como os brônquios e os pulmões. Também vamos entender como é que funcionam os processos de trocas gasosas dentro dos pulmões. Aprenderemos também quais são e como funcionam os processos respiratórios, como o nosso corpo consegue regular a nossa respiração, seja manualmente ou automaticamente, e quais consequências a poluição atmosférica, o ar poluído, tem para a nossa saúde. Começamos então pelos brônquios. No final da traqueia, há uma bifurcação, ou seja, uma divisão da traqueia em duas partes, e cada uma dessas partes é um brônquio. Esses brônquios, tanto o esquerdo como o direito, já que a gente possui dois brônquios, se encontram dentro dos pulmões. Esses brônquios vão se ramificando, vão se dividindo ali em partes cada vez mais menores. Essas partes menores se chamam bronquíolos. E nas extremidades, ou seja, nas pontas dos bronquíolos, nós encontramos estruturas muito importantes para as trocas gasosas, como veremos daqui a pouco. Essas estruturas se chamam alvéolos pulmonares. Então, resumindo, funciona da seguinte forma. A traqueia se divide em dois brônquios, brônquio esquerdo e brônquio direito. Esses brônquios vão se dividindo em partes menores, que são os bronquíolos, e esses bronquíolos, na ponta deles, encontramos alvéolos pulmonares. Diga-se de passagem, existem milhares de alvéolos pulmonares em cada pulmão. Aqui a gente tem uma foto reforçando o que eu falei,
traqueia, os brônquios, que se dividem em bronquíolos, até chegar nos alvéolos pulmonares. Os alvéolos pulmonares têm um formato semelhante ao cachozinho de uva. Então aqui nessa imagem nós temos uma comprovação do que eu falei, né? Um formato semelhante ao cachozinho de uva. Chegamos aos pulmões agora. Nós temos dois pulmões, para quem não sabe, o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Eles são órgãos elásticos, ou seja, eles conseguem realizar movimentos muito facilmente, né? Os movimentos de inspiração e de expiração. Eles são protegidos pela caixa torácica, como vocês podem ver aqui nessa foto. A caixa torácica, então, ela é composta pelas costelas, né? Que são esses ossos que estão aqui, né? As costelas, elas estão ligadas, a maioria delas estão ligadas aqui no osso chamado de externo. E além dessa camada de osso, né, além desses ossos, nós temos músculos também que completam a caixa torácica. Os pulmões, eles são apoiados em cima de um músculo chamado músculo diafragma. E a gente vai ver que esse músculo está ligado diretamente aos movimentos respiratórios. Ele ajuda pra caramba o acontecimento desses movimentos. Outra coisa sobre os pulmões é que eles são revestidos por uma camada, uma membrana chamada pleura. Essa pleura, no caso a do pulmão é chamada de pleura visceral, deixa os pulmões escorregadios, para que no meio deles justamente ocorram os batimentos cardíacos, porque no meio deles encontramos o coração. A pleura então ajuda ali no meio o coração poder fazer seus movimentos sem ter um grande atrito com os pulmões. Em cada pulmão encontramos milhares de alvéolos pulmonares. O pulmão direito ele é um pouco maior que o pulmão esquerdo no nosso corpo. Outra coisa, uma pessoa pode viver sem parte de um pulmão ou até mesmo sem o pulmão inteiro. Eu pessoalmente conheço pessoas que não têm parte do pulmão e vivem tranquilamente. O único problema é quando precisa de uma inspiração e de uma expiração maior. Quando, por exemplo, está praticando um esporte ou correndo, alguma coisa assim. Aí essas pessoas têm a respiração comprometida. Agora então chegamos na parte dos alvéolos pulmonares. Lembrando que esses alvéolos estão nas extremidades dos bronquíolos. Esses bronquíolos estão ligados aos brônquios. E esses brônquios estão ligados à traqueia e aos outros órgãos do sistema respiratório. Os alvéolos pulmonares também são órgãos elásticos, ou seja, conseguem se movimentar facilmente. Nesses alvéolos nós encontramos vasos sanguíneos finíssimos, chamados de capilares. Existem os capilares venosos e os arteriais. Os venosos são aqueles que aparecem na imagem com a cor azul, e os vermelhos são os arteriais. É justamente nos alvéolos pulmonares que acontecem as trocas gasosas, o processo que chamamos de hematose, onde o corpo libera gás carbônico e absorve gás oxigênio. O processo de hematose é um processo essencial para a nossa sobrevivência, por isso que a gente vai estudar ele com mais detalhes. Então prestem bastante atenção aqui. Como acontece? Aqui em cima nós temos os alvéolos pulmonares, e como eu falei, nele nós encontramos capilares venosos em azul e capilares arteriais em vermelho. Esses capilares, relembrando então, são vasos sanguíneos. Aí o que acontece? Esses capilares estão ligados diretamente nos alvéolos. Por esses capilares passa sangue. O sangue venoso, do capilar venoso, é rico em gás carbônico. E o sangue arterial, que passa no capilar arterial, é rico em gás oxigênio. A gente vai estudar no futuro sobre o sistema cardiovascular e o sangue. E a gente vai ver que o nosso sangue é formado por diversas células, incluindo os glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos, inclusive, é o que tornam o nosso sangue da cor avermelhada. E a função deles é transportar gás oxigênio e gás carbônico no corpo. Então, o que isso tem a ver com a hematose? O que isso tem a ver com o processo de respiração? Os glóbulos vermelhos, eles viajam pelo nosso corpo, levando os gases, como eu falei. Quando o glóbulo vermelho ele está cheio de gás carbônico que o nosso corpo produz e não precisa mais, tem que eliminar, o glóbulo vermelho, ou os glóbulos vermelhos, eles vão se dirigir aos capilares venosos. Com isso,
eles vão passar pelos alvéolos pulmonares. Quando eles passarem pelos alvéolos pulmonares, eles vão liberar o gás carbônico. Ao mesmo tempo que ele está passando, ele absorve gás oxigênio. Então, repetindo, o glóbulo vermelho está aqui na imagem, são essas bolinhas vermelhas aqui que vocês podem ver. Quando ele passar pelo alvéolo pulmonar, ele vai liberar o gás carbônico, né? O CO2. Bonito ficou, né? Ao mesmo tempo que ele libera o gás carbônico, ele vai absorver o gás oxigênio, que é o O2. Tanto o CO2, né, e o O2, esses gases a gente falou bastante na fórmula da respiração celular na primeira videoaula. A hematose, esse processo que acontece, acaba gerando um ciclo no nosso corpo, que é representado nessa imagem aqui. Então, resumindo esse ciclo aqui para vocês, o gás oxigênio, né, que é inspirado, que está dentro dos nossos pulmões, ele é absorvido pelas hemácias, pelos glóbulos vermelhos, como eu falei anteriormente. Esses glóbulos vermelhos, cheios de gás oxigênio, vão se dirigir e levar o gás oxigênio aos diversos órgãos, porque eles precisam na respiração celular. Esses órgãos, por sua vez, vão liberar gás carbônico, e as hemácias vão levar esse gás carbônico para os pulmões para a gente expirar. Depois reinicia o processo, né? Inspiração, gás oxigênio, glóbulo vermelho, órgãos. Depois os órgãos liberam gás carbônico, que o glóbulo vermelho leva para os pulmões, que é expirado. Lembrando mais uma vez que glóbulo vermelho e hemácia é a mesma coisa, são sinônimos. Ok, pessoal? Espero que tenham entendido até agora o conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, voltem no vídeo um pouquinho para rever. E se mesmo assim ficaram com dúvidas, deixe nos comentários que o professor responde na próxima videoaula. Agora então, falaremos sobre os movimentos respiratórios. Como você já deve saber, nós temos dois movimentos respiratórios, a inspiração e a expiração. Na inspiração, vocês podem ver no primeiro desenho aqui. Na inspiração, o que acontece? Lembra do diafragma, aquele músculo que sustenta o pulmão? O diafragma está aqui embaixo, né? E quando a gente inspira, esse diafragma ele contrai, ele meio que desce um pouco. E isso ajuda a empurrar o pulmão um pouco para baixo, expandindo o tamanho dele, ou seja, deixando o pulmão com um tamanho maior. Além do diafragma contrair e dos pulmões expandirem, a caixa torácica também deve expandir. Tanto é que a gente inspira e o peito estufa, justamente por essa expansão da caixa torácica e do pulmão. A expiração é o processo totalmente inverso, onde o diafragma, que antes na inspiração tinha contraído, na expiração o diafragma relaxa, meio que subindo um pouco. Com isso o pulmão diminui de tamanho e a caixa torácica também. Vale também ressaltar aqui que existem músculos nas costas que ajudam nos movimentos de inspiração e de expiração. Esses músculos são chamados de músculos intercostais. Pessoal, para um pouquinho, dá uma inspirada forte, uma expirada forte, para notar o que acontece com o nosso corpo quando inspira e expira. Notem a caixa torácica aumentando de tamanho, diminuindo. Notem o movimento dos músculos das costas. O nosso corpo, mais precisamente o nosso sistema nervoso central, tem mecanismos que nos ajudam a controlar a respiração. A gente pode dizer que temos uma respiração que é voluntária, que é aquela que a gente controla diretamente, né? E a respiração involuntária, que é aquela que a gente não nota. Na maioria do tempo nós estamos na respiração involuntária, nós não controlamos diretamente a nossa respiração. Um destaque é que o órgão que faz, que comanda esse processo de respiração involuntária, não é o cérebro, é o bulbo, que fica logo abaixo do cérebro, nessa região aqui. Certo? É necessário que haja um controle da nossa respiração, pois existem momentos que a gente precisa de maior oxigenação do sangue, ou seja, maior quantidade de oxigênio nas células dos órgãos para maior produção de energia. Quando, por exemplo, a gente precisa correr ou a gente precisa fazer algum exercício, a nossa respiração ela se torna mais rápida, até mesmo involuntariamente.
Outro momento que a nossa respiração aumenta, né, que aumenta a quantidade de circulação de gás oxigênio, é quando a gente leva um susto, por exemplo. Quando a gente leva um susto, o nosso corpo ele se prepara para o pior, ele se prepara para enfrentar alguma coisa, ele se prepara para correr, para agir de alguma forma rápida. E com isso a gente respira mais depressa, justamente para que haja mais oxigenação, para a gente produzir mais energia naquele momento de tensão. Voltando à parte da respiração involuntária, comandada pelo bulbo, né? Quando a gente está dormindo, a gente também respira, claro, numa frequência um pouco menor, já que não é necessário tanta oxigenação assim no corpo. Lembrando também que uma pessoa pode ficar alguns poucos dias sem tomar água e sem comer, mas sem respirar não pode ficar nem alguns minutinhos. Uau! Agora então, pessoal, chegamos à última parte da nossa videoaula, onde falaremos um pouco sobre o gás poluente monóxido de carbono. Bom, para começar, pessoal, o monóxido de carbono é um gás diferente do gás carbônico, que é o que a gente expira. Na verdade, o monóxido de carbono tem a fórmula química CO, enquanto o gás carbônico mesmo da expiração, a fórmula é CO2. Então, o gás carbônico ele tem um oxigênio a mais na sua fórmula química. A grande diferença é que o monóxido de carbono ele chega a ser mais poluente e mais nocivo para a nossa saúde. Aqui embaixo eu tenho para vocês uma tabela da concentração de gás monóxido de carbono e os sintomas. Esse ppm que está descrito aqui quer dizer partes por milhão. Então, quando a gente tem uma concentração baixa de 10 ppm, não tem nenhum sintoma. Se aumentar para 15, a taxa diminuição da capacidade visual, ou seja, a pessoa não consegue enxergar direito. Chegando a 60, vem as dores de cabeça. A 100, a tontura, a fraqueza muscular. Chegando a 270, chega a inconsciência, né? A pessoa fica inconsciente. E se chegar a 800 ou mais, a pessoa morre. Aqui embaixo eu também tenho uma tabela sobre a qualidade do ar em relação ao monóxido de carbono. Se a quantidade for de 15 a 30 partes por milhão, o ar está inadequado. Chegando de 30 a 40, o ar está péssimo, e se tiver acima de 40, já é um nível crítico de monóxido de carbono no ar. Aí vai começar a parte dos sintomas mais complicados. Também quero ressaltar que as pessoas que são mais atingidas pelo excesso do monóxido de carbono são as pessoas que já são idosas, aquelas que têm problema pulmonar, né, ou algum problema respiratório, e os fumantes também são bem afetados pelo monóxido de carbono. Esse gás tóxico, pessoal, é liberado pelos carros, pelos ônibus, por todos os automóveis, caminhões, motos, pela queima do combustível fóssil que eles utilizam, ou seja, pela queima da gasolina ou do diesel que o motor faz. Outro emissor de monóxido de carbono são as indústrias. Esse gás geralmente sai pela chaminé. Hoje em dia, pessoal, a tecnologia está evoluindo e a gente está conseguindo descobrir e utilizar mais facilmente os combustíveis limpos, como por exemplo o gás natural veicular. E isso vem trazendo benefícios para o planeta e para os seres vivos que habitam, porque quanto menor a taxa de monóxido de carbono, mais limpo o ar é. Inclusive temos cidades, né, do planeta que já têm a taxa de monóxido de carbono bem baixa. Pelo contrário, outras ainda produzem muito monóxido de carbono, ou seja, são cidades com ar mais poluído. Bem, pessoal, chegamos ao final dessa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Finalizamos então a parte do sistema respiratório. Nas próximas aulas aprenderemos outros sistemas do corpo humano. Muito obrigado a você que assistiu a videoaula até o final. Espero que você deixe seu like e seu comentário dizendo o que achou do vídeo e se tem alguma dúvida, que o professor irá responder na próxima videoaula. Então, pessoal, aquele abraço de sempre, valeu, se cuidem!